paz do Senhor a todos, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez e vamos hoje tratar de um tema que está sendo assim muito recorrente, muito discutido dentro da internet, dentro das igrejas, e vamos procurar esclarecer algumas coisas em cima desse tema. Que antes eu quero que você se inscreva no nosso canal, faça seu comentário, esteja conosco participando deste canal. Veja, o nosso tema, meus irmãos, meus ouvintes, é sobre arrebatamento. Muito tem se falado sobre arrebatamento e vocês estão vendo que no nosso canal a gente está trazendo sempre uma palavra esclarecedora dentro das nossas condições humanas em que nós podemos interpretar as coisas, interpretar a palavra de Deus principalmente. Dentro dessa questão do arrebatamento, nós temos algumas linhas de pensamento teológicos. Então não existe uma linha que se diz assim, essa é a linha correta. Nós temos aquelas que são mais confiáveis e aquelas que são menos confiáveis. Bom, nós temos então que apresentar neste canal, a gente procura sempre apresentar as questões de forma bem realista, de forma bem clara, para que cada um possa fazer a sua pesquisa bíblica, fazer a sua interpretação, mas de forma segura. Então nós temos, nesse programa, nós vamos apresentar nós temos três linhas de pensamento teológico a respeito da vinda de Jesus, a respeito da grande tribulação e do milênio. Então, nós temos aqueles que dizem que o arrebatamento da igreja ou a vinda de Jesus, ela vai acontecer antes da grande tribulação. A esses nós chamamos a posição pré-tribulacionista. Então, esses são os pré-tribulacionistas. Eles dizem que Jesus vem antes da grande tribulação. É claro, essa posição vem das Sagradas Escrituras, é isto que a Bíblia ensina e que deve ser acatado e mantido. Será? Bem, nós vamos ver que as três formas, elas têm amparo bíblico. Porque os seus autores, ou aqueles teólogos que estão baseados nas suas linhas de pensamento, todos, claro, se firmaram na palavra de Deus. Por exemplo, os pré-tribulacionistas estão amparados em Apocalipse 3:10, Romanos 5, verso 9, Lucas, capítulo 3, verso 7, Mateus, capítulo 3, também, verso 7. Eles estão, segundo eles, amparados nesses capítulos e versículos e livros da Bíblia. Quando nós olhamos para a segunda linha de pensamento teológico, nós encontramos a posição midi-tribulacionista, ou seja, é o meio.
Mid é meio. Isto é, Jesus virá na metade da grande tribulação. Olha só, os pré-tribulacionistas dizem que Jesus vem antes da grande tribulação, sabendo que a grande tribulação é um período de 7 anos. Mas um período de 7 anos que vai ser dividido pela metade, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de realmente uma grande tribulação. Bom, essa posição mid, ela condiz com a analogia geral das Escrituras quanto à vinda de Jesus, né? E deve ser rejeitada. Será? Será que nós devemos rejeitar essa posição mid? E a terceira posição é a posição tribulacionista, pós-tribulacionista. Veja, uma é pré, que é antes, a outra é no meio, mid, e a outra é pós, ou seja, após a grande tribulação. Então, esta posição, ela é a mais contraditória, mais ainda do que a mid, porque ela, segundo alguns teólogos, deve ser totalmente rejeitada. Será que nós devemos rejeitá-la totalmente? Mas veja, o amparo dela é em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. O amparo dela é em Mateus 24, versículo 21 e 22. A posição é a mid, que é o meio, tem um amparo em Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2, do verso 3 ao 12, Daniel 7, verso 25, Apocalipse 3, 10, primeira carta aos Tessalonicenses 4, verso 15 ao 18. Perceberam? Todos dão o seu amparo bíblico. As suas interpretações estão todas elas, né, acompanhadas do amparo bíblico. Livros, capítulos e versículos. Então aí nós temos que ter mais formas de interpretação, que é o que eu sempre digo. A gente não pode se firmar apenas em um tipo de interpretação. Temos que ampliar mais essas interpretações. Diante disso, nós temos então as 3 linhas de pensamento, que é linhas de pensamento teológico, ou seja, linhas de pensamento em que muitos teólogos se dividem. Por quê? Ora, nós temos que ver assim: a grande tribulação vai acontecer, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e a questão aqui é em que momento isso vai acontecer. Nós temos as 3 posições que nos coloca diante de interpretações. E também, mas nós temos outras 3 interpretações que trata do milênio. Nós temos o pré-milenismo, que ensina que Jesus virá antes do milênio para instaurá-lo.
claro que é isso que a Bíblia ensina. Esta posição vem das Sagradas Escrituras. O pós-milenismo ensina que Jesus vem após o milênio ainda. Né? É um contraditório aí. E esse pós-milenismo contradiz a analogia geral das Escrituras. E o amilenismo ensina que não haverá milênio algum. Quer dizer, isso aí é bem exagerada a contradição do amilenismo. Mas voltando ao nosso assunto da questão sobre o dispensacionalismo, porque, veja, o dispensacionalismo é ela que atribui essa linha de pensamento sobre pré-milenismo, sobre pré-tribulacionista. Então nós temos que compreender bem essa questão para a gente não ficar, irmãos, andando de um lado para o outro, ouvindo coisas e ficarmos apavorados, assustados, não é? Porque a palavra de Deus ela já nos coloca dizendo o seguinte sobre esse assunto. Primeiro que ninguém sabe o dia, a hora que Jesus virá. Só o Pai e naturalmente Ele mesmo agora, porque agora Ele está em glória e naturalmente a Bíblia diz que todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então Ele já sabe. Ele não sabia enquanto homem, mas agora Ele sabe. Agora, é a minha linha de pensamento. Agora, se nós tivermos que escolher entre pré-tribulacionista, entre mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, qual é a posição que você vai escolher como linha de pensamento? Se você é pregador, qual é a linha que você vai escolher? Você vai escolher uma linha que você vai pregar sobre e ensinar sobre algo que as pessoas querem ouvir, que querem apenas acalmar o ego, acalmar a aflição das pessoas, ou você vai escolher pregar sobre a verdade? Porque existe, claro, como eu disse em outros vídeos anteriores, existe sistemas de interpretação, e aí nesse caso você tem que aplicar esses sistemas de interpretação. Eu fico olhando, não é, a posição pré-tribulacionista, e ela, que foi criada por John Nelson Darby, ela é nova, ela foi criada no século XIX. Ele era um pregador anglo-irlandês, né? E é considerado o pai do moderno dispensacionalismo e do futurismo. Mas o que é que o dispensacionalismo diz realmente? É uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã. Ela diz que a segunda vinda de Cristo será um acontecimento no mundo físico, que vai envolver o arrebatamento pré-tribulacionista, olha só, e um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra. Essa é a doutrina do dispensacionalismo. Mas ela é também um sistema de interpretação da Bíblia. E aí ela divide, o dispensacionalismo divide, né,
a história bíblica em, em épocas, em eras, em períodos, né? Que representam distintas interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados. Então, cada era no plano de Deus, segundo eles, é administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como mordomo durante esse tempo. Então, é a partir de um raciocínio indutivo de que a história bíblica tem uma descontinuidade particular na maneira como Deus reage à humanidade no desdobramento de seus, às vezes supostos, não é, vontades livres dos homens. Essa palavra dispensação, ela vem do termo administração ou gerência e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. Por isso nós temos as dispensações. Depois nós vamos falar em outro vídeo sobre as dispensações para que nós possamos compreender melhor essa questão das eras de Deus, as eras da humanidade, em que Deus se relaciona com o homem, sendo o homem o mordomo de Deus. Então, no dispensacionalismo, que é um sistema teológico, que é um sistema de interpretação, tem duas distinções básicas. Interpretação consistentemente literal das Escrituras, ou seja, aquilo que eu leio, da forma que eu leio é aquilo, e em particular a profecia bíblica. E a segunda é distinção entre Israel e a igreja no programa de Deus, não é? Então, os dispensacionalistas, eles afirmam que o seu princípio hermenêutico, ou seja, de interpretação, é o da interpretação literal. Bem, aí nós temos as três linhas de pensamento que reina sobre o mundo teológico, sobre as cabeças teológicas, porque algumas igrejas adotaram a posição pré-tribulacionista, outras igrejas adotam a mid-tribulacionista e outras igrejas cristãs também adotam a posição pós-tribulacionista. De modo que a igreja, não só os teólogos, mas a igreja, ela se divide nesta forma de pensamento a respeito do futuro das profecias. Então, assim, nós temos essas três linhas de pensamento e eu quero que você me diga qual é a sua linha de pensamento. O que você entende a respeito do arrebatamento da igreja? A igreja será arrebatada antes dos 7 anos? A igreja será arrebatada no meio dos 7 anos? Ou a igreja será arrebatada apenas após os 7 anos? Escreva, faça seu comentário, que nós estamos aguardando.
Nós vamos ficando por aqui nesse tema e eu aguardo os comentários para que a gente possa tirar algumas conclusões sobre esse assunto. Fiquem com Deus, todos.